Isso foi bem divertido, não é? Mas por trás de tudo isso tem um comentário sério. 5 anos depois de você ter saído da universidade, o que é que você realmente lembra? O que é que você aprendeu? Se o estilo de aprendizado é baseado na memorização e é só passar informação para você e você nos dá informação de volta, como o comediante disse, você acaba repetindo tudo que nós passamos para você. E o que acontece com o novo paradigma? O que acontece é que nós passamos para a idade do conhecimento. O título da minha apresentação é Onde é que está o aprendizado no aprendizado eletrônico? A importância do aprendizado colaborativo online no desenho do open source. Com o open source, parece que há uma nova oportunidade aparecendo. Então, o que eu vou falar para vocês aqui hoje? Eu vou falar um pouco sobre a história do aprendizado colaborativo online, falar sobre a pesquisa, os resultados da pesquisa, e eu vou apresentar um projeto pequeno de open source, que nós estamos trabalhando nele, e depois vamos tirar algumas lições sobre o open source, e vamos falar sobre algumas conclusões, e depois vamos discutir e aceitar as perguntas que vêm de vocês. Bom, basicamente o que vemos aqui, eu não vou explicar todo esse slide, mas o que é importante você ver é o início da revolução da comunicação, que começou apenas há 150 anos atrás. Lembre-se como o mundo mudou. Depois de 5.000 anos de usarmos o mesmo tipo de comunicação, de repente nós temos uma revolução na área da comunicação. Como vocês podem ver, muitas das coisas que fazem parte do mundo de hoje, telefone, rádio, telecomunicações, satélite, tudo isso é muito novo. Agora, é surpreendente quando em 1969 nós temos o início do ARPANET, que foi criado apenas em 1969. Correio eletrônico, e-mail, com redes de transmissão de pacotes surgiram em 71. Então, é menos de 25 anos atrás. E é uma coisa que permeia o mundo completamente, todo mundo usa. Então, dado essa base, nós temos que pensar na revolução na área da educação. E uma outra apresentação que eu gostaria de falar é como é que as aplicações relativas à educação fazem parte da internet e como transformaram o cyberspace num espaço para socialização. Depois de poucos anos da criação do e-mail e na área de criação de conferências via computador, de repente os professores universitários começaram a testar o sistema para melhorar as aulas que eram feitas ao vivo. O primeiro curso online foi em 81, menos de 10 anos depois da criação de conferência por computador. O primeiro programa online foi criado em 82. Em 83, as escolas primárias e secundárias já estavam experimentando cursos via rede. Em 84, cursos de graduação. 15 anos depois de uma invenção como o e-mail. Nunca tínhamos tido nada como isso no mundo, onde houvesse cooperação, apesar do tempo, do horário, do lugar. De repente, as pessoas estavam dizendo, muito bem, a gente pode usar esse sistema para dar aula, para estabelecermos uma comunicação, podemos usar isso para fazer trabalhos em grupo. Eu participei no projeto do primeiro curso de graduação online. E nós também fizemos o desenho e implementamos um curso no desenvolvimento proposicional, que era para professores. Isso aconteceu em 86. Então, existem muitas possibilidades. Aqui nós temos um rápido histórico dado os primeiros eventos na área de comunicação. O que eu quero passar para vocês hoje na minha palestra é que todas essas primeiras coisas, desde educação de adultos até cursos de pós-graduação, cursos de graduação, cursos secundários, cursos primários, tudo isso usou o processo de aprendizado colaborativo. Não era aquela coisa de ter que engolir goela abaixo. Era tudo baseado em aprendizado cooperativo, colaborativo. E nós continuamos a definir esse paradigma. O campo está se expandindo. Eu não sei quantas pessoas conhecem a Universidade de Phoenix online. Eu projetei esse projeto, nós tínhamos 80 alunos, agora 8 alunos por curso, agora nós temos 12. E eles estão ganhando muito dinheiro e usando uma boa pedagogia nesse curso de universidade virtual.
Nos Estados Unidos, a Fundação Sloan já financiou milhões e milhões de alunos nas diferentes universidades. Agora eles estão passando para o local de trabalho com as empresas de telecomunicações e estão com outras empresas que estão usando o sistema de aprendizado eletrônico para oferecer diplomas para as pessoas que trabalham na sua empresa. Já há 500 mil de alunos só no ERU. Então, a educação online, na verdade, impactou, já amadureceu, expandiu e hoje é totalmente aceito como uma forma legítima de educação. É uma boa forma de pedagogia, seja no setor formal, do setor de escolas públicas, não formais, informais, formais. E as novas modalidades, você pode tomar o curso totalmente online, ou você pode ter um modo misto de professor e online, ou o modo aprimorado, enhanced, que você tem os cursos ao vivo com o professor e você usa a rede para melhorar o currículo já existente oferecido pela própria escola. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é o fato de que a educação online, ou aprendizado eletrônico, é usado pela mídia, pelo público, pelos professores e pelos educadores. De várias maneiras diferentes. E nisso estão incluídos tecnologias diferentes e pedagogias diferentes. Então, tecnologias diferentes estimulam diferentes tipos de pedagogia. Então, na área de conferência via computador e CTT2, a criação de conferência por computador levou ao aprendizado eletrônico, grupo. A conferência era para estabelecer um ambiente de comunicação em grupo. Em 89, quando a internet se tornou pública, de repente, a educação remota se tornou possível. Isso não era possível antes, porque o público não tinha acesso à internet, era muito difícil. Então, agora, nós demos um passo atrás para a educação de massa. Em 93, com a criação da web, com treinamento individual online, criou-se então um sistema de aprendizado online adaptado, individual. E aí, a partir daí, para nós que já trabalhamos na área de aprendizado eletrônico por tanto tempo, nós vimos uma divisão. A questão, na verdade, muito importante em relação a tudo isso é que as diferentes pedagogias de aprendizado eletrônico levaram a resultados diferentes. Não é nada de trivial. Não é possível dizer, olha, não faz a menor diferença, o resultado é o mesmo. Não, os resultados são muito diferentes e resultados muito importantes de acordo com as diferentes abordagens no ensino de aprendizado eletrônico. As tecnologias projetadas dão suporte a diferentes pedagogias. Então, a pedagogia é uma questão central. Que tipo de aprendizado as tecnologias vão dar suporte? Basicamente, como eu já disse, o que nós podemos definir três tipos de aprendizado online. Quando eu digo, nós temos educação remota. Nesse caso, muitos professores de educação remota que usam a abordagem colaborativa. O que eu quero dizer com ODE é educação de massa, educação remota, onde um professor envia todo o material de leitura para 100 mil, 25 mil alunos, que os alunos fazem a lição de casa e enviam a resposta para o professor. Essa é a abordagem tradicional de educação remota. E o que eles fizeram era simplesmente substituir o correio pelo correio eletrônico e segue o mesmo modelo dos anos 60. Treinamento baseado em computadores é aquele tipo de curso onde nós temos um aprendizado colaborativo, que é o que eu quero falar. As características dessas três abordagens são as seguintes: são assíncronas, são independentes do local de aprendizado e duas delas usam texto, principalmente, embora cada vez mais o OCL e o ODE estão usando sistemas multimídia.
Mas treinamento baseado em computador usa muito multidia. Há vários milhões de dólares investidos nisso. Então, nós temos verbos que pulam cerquinhas, etc. A Tailândia, a Coreia, investiram milhões e milhões de dólares em treinamento baseado em computador. A Coreia tem 16 ciberuniversidades, 16 cyberuniversidades, cada uma delas oferecendo diferentes tipos de programas com diferentes tipos de diplomas. E agora eles perceberam que o CBT não funciona. Eles, depois de investir milhões de dólares. A Samsung e os coreanos, de uma maneira geral, estão investindo a Samsung está usando online computer-based training, estão trabalhando com aprendizado colaborativo. Existem muitas mudanças ocorrendo nessa área. O importante é que o público, os designers de software, estão se questionando, será que essas três abordagens são a mesma coisa, só porque todas são apresentadas online? Bom, o que nós vemos é que, embora elas sejam todas assíncronas, independente do local e usando mídia, porque são oferecidas pela rede, não significa que seja tudo igual. As pessoas estão começando agora a perceber a diferença. A característica mais importante é que online collaborative learning é um aprendizado em grupo, é de muitos para muitos, e é direcionado pelo instrutor. ODE, Educação Remota, é de muitos, é um aprendizado de massa. E o Online Computer-Based Training é uma coisa individualizada com a avaliação via computador. Não tem comunicação entre colegas. E será que é tudo igual? Não, não é igual não. E quais são os resultados obtidos a partir dessas diferentes abordagens? Eu estou dando para vocês apenas o gostinho dos dados que eu coletei, uma visão geral desses dados. Basicamente, quando a gente dá um curso online, nos anos 80, o que acontecia é que ninguém se incomodava, ninguém sabia o que estava acontecendo. Nos anos 90, a questão se tornou bastante controversa. Será que o aprendizado eletrônico é tão bom quanto um ensino ao vivo? O New York Times escreveu artigos sobre isso, professores eram contra. Não, nunca vai ser tão bom quanto a sala de aula, que é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Então, essa foi a discussão dos anos 90 e nós tivemos que coletar dados. Nós não tínhamos dados para dar suporte sobre a eficácia das aulas. Nós tínhamos que encontrar dados sobre a eficácia do aprendizado eletrônico. Agora, as coisas mudaram. Agora nós estamos dizendo, não apenas nós, mas o público também, as próprias universidades, os locais de trabalho estão dizendo que o aprendizado eletrônico, principalmente baseado nessa abordagem colaborativa, não apenas é tão bom quanto a aula ao vivo, mas é até melhor, porque se nós quisermos tão bons quanto uma aula ao vivo, isso não basta para a sociedade do conhecimento do século XXI. Então, nós coletamos cada vez mais dados e aqui eu apresento a minha opinião, que cada vez mais isso faz parte da comunidade educacional. Não é uma questão de ser tão bom quanto. Nos Estados Unidos isso já não é mais a pergunta. Talvez isso ainda esteja sendo debatido na China e em outros locais, mas na América do Norte e na Europa já é um dado. Aprendizado eletrônico traz benefícios que não podem ser obtidos numa classe ao vivo, dada pelo professor. Então aqui nós temos os indicadores do sucesso, que eu vou apresentar para vocês. Me parece que a coisa mais importante é por que o aprendizado eletrônico é melhor do que uma aula normal onde o professor fala. As aulas vêm daquela situação da igreja, onde tinha o padre falando, o ministro falando, onde você lia para as pessoas que não conseguiam, não sabiam ler. Então, lecture, uma leitura, uma aula, eu leio a Bíblia para as pessoas que não sabem ler e vocês escutam. Mas agora hoje todo mundo sabe ler.
Então não precisa mais de sala de aula. Mas mesmo assim, quais são os valores da sociedade do conhecimento do século XXI? Quais são as demandas, as exigências dessa tipo de conhecimento? É o trabalho em equipe, é solução de problemas, inovação, criar respostas, inventar respostas quando não se sabe qual é a resposta, ou identificar qual é a melhor resposta, dado que existam 10 respostas corretas. É isso que os médicos fazem, os engenheiros fazem, os advogados fazem, todas as profissões. Todas as pessoas formadas, depois de se formarem, eles têm que criar coisas, inventar. Eles não podem mais continuar repetindo apenas aquela resposta pronta que receberam. Eles têm que criar conhecimento. E isso tem que ser feito em conjunto, em equipe. Equipes médicas, equipes jurídicas, e equipes interdisciplinares ou multidisciplinares, como as que vocês estão criando montar aqui. Esse é o paradigma para o século XXI. E é isso o que é suportado por esse sistema de aprendizado eletrônico colaborativo. Os indicadores são análises de transcrição e estudar o aprendizado. Aprender era, eu falo uma coisa para você, você responde para mim a mesma coisa no exame. Eu te digo uma coisa e você me põe isso no papel. Você lê o livro, o texto, e depois você me diz o que estava escrito ali, num resumo, num trabalho, etc. A gente nunca estudava como aprender, a gente simplesmente estudava a memorização. Então, isso é uma grande inovação, principalmente na área de pesquisa educacional, para ciências do aprendizado e etc. Por que colaboração? Porque a colaboração é aquilo que as pessoas vão fazer depois que se formarem. É assim que se desenvolve o conhecimento. É assim que os cientistas criam conhecimento. É conversando. Eles não fazem isso lendo livro-texto ou trabalhando através de cursos e textos ou fazendo um trabalho de casa. Eles aprendem discutindo, conversando. Será que esse telefone é para mim? Me chama se for comigo. E com o aprendizado colaborativo, os alunos aprendem o processo de como se fazem parte de uma comunidade de conhecimento, que é o que vai acontecer depois que eles se formarem. Se você estuda matemática, você tem que aprender a andar e falar como um matemático. Você aprende termos e os usa. Você não faz isso fazendo exames de múltipla escolha ou tendo tutorials online. Você aprende conversando, resolvendo problemas em equipe, em conjunto. Se vocês estiverem interessados em saber mais sobre isso, eu acho que vocês devem consultar esse livro do Buffet sobre aprendizado colaborativo. É um livro muito importante falando sobre o papel do instrutor no aprendizado colaborativo, ou Kuhn sobre a revolução científica. Eu não tenho tempo para explicar isso para vocês, mas eu posso falar pessoalmente com as pessoas interessadas. As crianças aprendem em pequenos grupos, passam para grupos maiores e cada vez mais fazem parte dessa comunidade de conhecimento e eles, depois de se formarem, fazem parte dessa comunidade de conhecimento, que é um grande grupo. A colaboração, na verdade, ela é baseada nas mudanças conceituais. E se o processo de questionamento que os cientistas, os artistas e em todos os campos existentes na civilização, é o processo que todos usaram na história para fazer com que a civilização e o conhecimento progredisse. É através de uma coisa super simples, mas uma coisa muito bem pensada, que é um método de discurso, de discussão, de argumentação, de apresentação, como nós estamos fazendo aqui hoje. É apresentar, conversar, falar, compartilhar ideias. Mais uma vez, a nível individual, quando eu apresento meus seminários online, as pessoas passam da fase de geração de ideias, onde existem muitas ideias, eu acho isso, eu acho aquilo, não. E depois, a fase seguinte, eles começam a entender uns as ideias dos outros, eles começam a organizar as ideias, associar ideias e... eu entendi o que você falou, Fred, eu entendi o que você falou, Mariane. E aí você começa a agrupar essas respostas individuais e, por último, existe uma convergência intelectual. Você concorda, ou você concorda em discordar, mas eu entendo o seu ponto de vista e você entende o meu. E nós podemos criar uma teoria juntos
com os artistas podem fazer trabalhos conjuntos de arte, ou escrever uma tese, ou fazer um manifesto, escrever um manifesto, em diferentes escolas de arte, diferentes escolas de filosofia, de psicologia. Mas existe uma certa convergência intelectual, onde nós chegamos a um ponto de vista novo que não existia no início da conversação. É um novo tipo de conhecimento. Depois nós podemos estudar isso e podemos estudar esses processos analisando do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Nós criamos rubricas, nós podemos analisar a questão linguística. A primeira ideia que gira usa primeiro as primeiras ideias são eu. Depois começa uma associação de ideias que começa a criar uma seta de referências, começam a se citar o nome do outro. Há uma certa convergência intelectual. Depois, na terceira fase, onde a gente vê que o aprendizado aconteceu, que houve uma mudança conceitual realmente. Então, nós estamos buscando mesmo a compreensão e não apenas a repetição. O segundo indicador do sucesso, que é um elemento muito importante, são as taxas de completude. Será que as pessoas terminam o programa, eles vão até o fim? E o resultado é bastante interessante. Quando você começa a ver os treinamentos feitos por computação, o courseware, a taxa de abandono é 80%. 80% das pessoas que se inscrevem não terminam porque eles não estão satisfeitos com o aprendizado. Então, quando você vê nas universidades ou mesmo no local de trabalho o uso da metodologia de aprendizado colaborativo, tem apenas um nível de 4 ou 5% de abandono da escola, que é o mesmo nível das escolas tradicionais. Isso é resultado em vários estudos diferentes. Acontece também no local de trabalho. E educação remota online são dessas instituições que, por exemplo, as universidades abertas, Open University, eles esperam uma taxa de abandono de cerca de 50% a 60% dos alunos. Então, são taxas de abandono muito altas, a não ser que quando é usado o sistema de aprendizado colaborativo, porque ali existe uma liga de colaboração de pares, que possibilita tanto as interações sociais como intelectuais. Isso foi analisado e na minha pesquisa nós analisamos 65 cursos com taxa de término desses cursos de 90%. Eu comecei a fazer uma pesquisa na literatura disponível sobre esse assunto e aqui é o que a gente chama de courseware, o aprendizado individualizado, onde você e a máquina estão interagindo. E existe uma alta porcentagem de abandono. E quando os jornais, as revistas reclamam que o aprendizado eletrônico não está dando certo, eles estão falando desse tipo de treinamento online. E como é que você mantém o aluno online? O que faz com que o aluno fique ligado? Por que eles abandonam o curso? Então, os jornais, eles não estão falando, eles chamam tudo de aprendizado eletrônico, mas não é a mesma coisa. Se você lê bem o artigo, eles estão falando de uma abordagem específica, que é aquele treinamento baseado só no computador individualizado. Aí é uma grande taxa de abandono. Acesso de acordo com o horário, acesso geográfico, mas na verdade a colaboração faz toda a diferença do mundo. O que é surpreendente é que 85%, nós analisamos 32 cursos para obter esses dados, e em todos esses 32 cursos juntos, 85% dos alunos, eles se logavam 5 vezes por semana, estavam super ativos. 77% se ligavam no computador 10 vezes por semana, sempre lendo, escrevendo. Mais de 80% eles mandavam 3 mensagens por semana. Você não tem nenhuma experiência de aula ao vivo, onde as crianças estão tão envolvidas, onde eles enviam 3 mensagens por semana para o professor. Nós temos alunos, lógico, todo mundo já deu aula e os alunos passaram o curso inteiro sem falar uma palavra. Todo mundo já passou por isso durante 12, 13 semanas do semestre. É que semanalmente os alunos se envolviam, participavam, eles estavam discutindo uns com os outros e mandavam 3 mensagens por semana, pelo menos. Uma alta taxa de retorno. E eles estavam ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana.
que eu não enxergo muito bem. Bom, agora dá para ver. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse sistema aberto para qualquer hora, isso ajuda o aprendizado eficaz, porque todo mundo tem a oportunidade de expressar sua ideia, ter acesso à literatura, melhorar suas ideias e se envolver realmente mentalmente. Nós vemos novos processos de aprendizados, alguns padrões de uso. Os alunos participam qualquer hora do dia e da noite. Eles estão ativos porque eles estão escrevendo, lendo, debatendo, estão interagindo uns com os outros. E também no curso ao vivo, o professor assume a maior parte do tempo com que ele está participando. Online, os alunos participam mais. Existem muitas coisas interessantes, mas uma coisa que eu acho extremamente interessante é o fato de que todo mundo participa. No curso ao vivo, como a gente sabe, são sempre aqueles 2 ou 3 alunos, 4 ou 5 alunos que sempre participam da aula, os outros não. Online, a participação é mais equitativa, porque se aceita melhor os outros pontos de vista. Existem várias perspectivas diferentes, aprendizado ativo, há debates. Todos falam, todos participam. O nível de satisfação do corpo docente é uma outra fonte, um outro indicador. E eu não sei se você sabe, mas na Universidade Estadual de Nova York, eles têm já 80 mil alunos online. Então, quando nós analisamos, anos depois, fizeram uma pesquisa com 255 professores e vocês veem que o nível de satisfação dos professores foi bastante alto. Se você não tivesse satisfeito com a maneira pela qual eu ensino, você não usaria aquele meio para dar aulas. O professor virtual tem um novo papel, eles são mediadores da comunidade de conhecimento, eles mediam os alunos, e uma das coisas que nós percebemos é que há uma revitalização dos professores. Eles estão super entusiasmados com o curso e eles dizem: eu nunca consegui entender o que os alunos estavam aprendendo, eu nunca tive esse nível de interação com os meus alunos, e isso é extremamente gratificante, principalmente para os professores já que dão aula há muitos anos, 20, 30, 40 anos, eles se sentem super satisfeitos com a oportunidade de ver como é que os alunos estão realmente aprendendo e como é que o grupo aprende. Bom, nós estudamos o aluno e o professor. Não há diferença em relação a sexo. Parece que as mulheres preferem mais o curso online. Eles demonstram um alto nível de satisfação com os cursos oferecidos e com esse caso aqui específico, o maior problema que eles enfrentaram foi o tempo de acesso e os problemas técnicos e a ansiedade em relação à comunicação. Será que eles estavam se comunicando de uma maneira eficaz? Os alunos também têm um novo papel, têm um papel mais positivo, e eles sempre dizem que gostariam de tomar um outro curso online e falam para as pessoas que é muito bom tomar um curso online. A primeira vez que eu dei um curso online, em 85, na Universidade de Toronto, eu achei que online funcionaria melhor para alunos que morassem fora de Toronto. E um resultado inesperado para mim, como professora e pesquisadora, foi perceber que os alunos que moravam em Toronto preferiam tomar o curso online do que ao vivo. Eles acharam que eles se conheciam melhor e que eles aprendiam melhor. Muito bem? Então, essa é parte da pesquisa. Peço desculpa por ter falado sobre isso tão rapidamente e eu volto depois para falar a parte 2 da minha apresentação. Eu gostaria de falar sobre um projeto open source, que eu participei desse projeto. Eu recebi financiamento das Nações Unidas, da Organização Mundial do Trabalho. O software usado, chamado Hekima, que significa conhecimento em Swahili, e já é a versão 0.0, já foi traduzido em vários idiomas, inclusive português do Brasil, e a versão traduzida está aqui. Nós já trabalhamos junto com a Escola do Futuro da USP e nós estamos ansiosos para que isso esteja facilmente disponível. A Hekima é o primeiro open source de educação que usa newsgroups. Talvez seja o primeiro.
Uma das coisas que são tão poderosas é que você pode trabalhar offline e online. Então, aqueles que não têm acesso a computadores ligados à internet podem podem se logar, acessar o material e depois trabalhar offline. O que é bom para a gente que tem um problema de acesso a telecomunicações. E também diminui o número de horas que as pessoas precisam ficar online. Essa foi a solução tanto para o terceiro mundo quanto para o primeiro, porque nós tentamos fazer um open source de aprendizado eletrônico bastante poderoso. Vou falar um pouco sobre os desafios que enfrentamos. O que nós aprendemos? A melhor coisa, é claro, do open source é que é gratuito e aberto. O open source é provavelmente um dos projetos maiores de colaboração que existem no mundo todo. Estou trabalhando no Unix, no Linux, durante décadas, e é uma representação muito poderosa e grande de um trabalho de colaboração. E há oportunidades reais para design global, o que não acontecia anteriormente. Eu já trabalhei muito na Jamaica, na África e também no Brasil, e isso permite que os desenvolvedores aqui sejam não só consumidores, mas também produtores, o que é uma transformação muito poderosa do paradigma do software. Isso tem influências sociais e, em termos de conhecimento, nós temos ideias às quais não teríamos acesso. Há também benefícios econômicos. Se você utilizar uma licença, por exemplo, que crianças podem desenvolver ferramentas boas e vender super barato. Então, de repente, você tem oportunidades num nível global, mundial, e não apenas no Instituto Microsoft, no estado de Washington, a 75 milhas de onde eu fico. Bem, há também benefícios em termos de sociais, em conhecimento e econômicos e da participação. E há também a possibilidade de ter um design e um desenvolvimento interativo e contínuo. Quais são os desafios? Engraçado, né? Os desafios ficaram em preto. Não foi intencional isso, não. Tudo bem, eu vou ler daqui. Os desafios por ser aberto e gratuito. Um outro grande desafio, não só do open source, mas especialmente do open source, é quem está no comando. Quem é responsável, por exemplo, pelas decisões de design? Vão ser os educadores, que têm o conhecimento educativo de como criar um bom ambiente de aprendizado na pesquisa e que vão e acessam as pesquisas para ler o tipo de abordagem que funcionam melhor, ou será os cientistas da computação que tradicionalmente constroem as coisas? Isso é um desafio que nós enfrentamos, porque uma vez que você lança o open source no mercado e as pessoas começam a mandar e enviar, a participação das pessoas é um grande indicador de sucesso. As pessoas querem usar o sistema, melhorar, mas quem vai decidir isso deve ser incorporado ou aquilo? Talvez seja um software com design ótimo, mas em termos de matemática ou ciência não seja tão bom assim. Pedagogicamente não seja adequado. Então, será que os cientistas da computação estão pensando nisso? Nós criamos essa grande colaboração e foi muito difícil para os engenheiros aceitar que as ciências do aprendizado têm alguma coisa a dizer sobre o design pedagógico e o aprendizado eletrônico. Olha, dá um problema que a gente resolve, é simples. Ou seja, é quem está no comando, quem está no controle e quem vai controlar esse sistema, decidindo o que deve entrar e o que não deve, porque nem tudo pode ser incluído. Um outro grande problema é a coordenação interna. Como é que as diferentes versões se encaixam à medida que você avança com o sistema, como fazer o controle da conversão e também a questão da coordenação externa.
até que ponto o nosso software se encaixa em outras tecnologias open source. São todas perguntas custosas. É realmente surpreendente o quanto isso tudo custa. É difícil fazer um novo avanço porque você tem que estar fazendo debug, né? Resolvendo os bugs do sistema. Nós temos a questão da iteração. Como é que você continua avançando? E a proliferação é um grande desafio. Quantos produtos open source existem no mercado atualmente? E o que é que diferencia cada um deles? Há toneladas desse tipo de produto. Ou seja, e no final quem é que vai construir, adotar, adaptar, comprar? O que nós fazemos? Estamos construindo, mas é caro. Ou seja, concluindo, o que eu diria em termos de conselho, no espírito da colaboração e desejando o máximo de sucesso, é o seguinte: não se esqueçam da pedagogia. A pedagogia deve ser a única fonte que dá suporte ao bom aprendizado, porque se não houver pedagogia, não importa que seja um sistema multimídia super sofisticado, vocês estão indo pelo caminho errado. Ou seja, o aprendizado deve ser o ponto de foco no aprendizado eletrônico. E observem as evidências. Há muitos dados de pesquisa disponíveis. Leiam essas pesquisas. E isso não é nada novo. As pessoas têm feito pesquisas desde o início dos anos 80 sobre abordagens de aprendizado eletrônico. Olhem as provas, as evidências. Os designs não devem ser criados a partir de ideias ou abordagens subjetivas, em si, com base em resultados objetivos. E se vocês puderem, emprestem, construam, melhorem o que foi emprestado. Se não der, comprem. E se não for possível comprar, construam. Mas é muito mais complexo e desafiador construir um sistema. Mas eu desejo a todos o máximo de sorte e muito obrigado. E agora estou disponível para perguntas. Após o paradigma do aprendizado colaborativo, quais são os principais requisitos tecnológicos para ferramentas de suporte ao aprendizado eletrônico eficientes? Quais você colocaria em evidência? Olha, a resposta é tão simples que até desaponta. Vou começar, e se não for isso, você me fala. Basicamente, é incrível saber o quanto se pode fazer, mas o que você precisa é de uma boa comunicação. Isso é o centro do aprendizado, o principal. O ambiente de discurso, e embora pareça estranho, o pessoal de ciência da computação vai achar estranho, porque eles acham que nada é melhor que a multimídia, mas é incrível que se pode fazer com o texto. O texto é a linguagem intelectual. Nós usamos livros-texto. O texto é um meio intelectual. E nós temos usado o texto bastante. Nós começamos nos anos 80. No início dos anos 80, eu usava bastante texto. E hoje em dia as pessoas acham tão complicado esse e-learning. Mas, voltando então à sua pergunta, eu acho que você pode apoiar esse aprendizado com vários aspectos, mas o importante é permitir a comunicação entre o grupo e acompanhar essas aulas que ficam arquivadas para que os alunos possam ter acesso e revisar o material. São assíncrono, de muitos para muitos, independente do local e do horário. Essas são as características básicas e uma comunicação intermediada pela internet. Perguntas?
question is, what aspects of the technology should we focus on the TDIA so that we can have collaborative learning? And also, I would like to thank you for emphasizing the importance of pedagogy and saying that pedagogy is not neutral. Could you repeat the first part, please? As I said, I think the most important thing is to facilitate a good discourse, talking. Vou voltar para o inglês. Eu preciso tomar alguma coisa antes de falar português, soltar um pouco a língua, uma caipirinha, alguma coisa assim. Estava difícil de beber caipirinha hoje cedo, então vou continuar falando em inglês. Bem, se eu tivesse uma lista de desejos e eu desenvolvi o Virtual U, aquele software, em 1980, porque o Learning Spaces e os outros softwares, isso foi antes do WebCT, não havia software para educação. E nós tínhamos esse sonho de dar suporte a diversos tipos de colaboração, por exemplo, ferramentas para debates, geração de hipóteses. E 4 ou 5 milhões de dólares depois, a gente ainda estava resolvendo os bugs. E nós tínhamos um software que era um pouquinho melhor do que o WebCT, mas sabe, nós gastamos tanto tempo, tanto dinheiro. Então, se eu tivesse essa lista de desejos, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: quais são os tipos de pesquisas científicas, perguntas que nós poderíamos usar e discutir e usar isso para inovar, inventar e exceder os limites? Nós precisamos de ferramentas de simulação, como o Fred disse ontem, para matemática e medicina. As disciplinas ainda são muito estreitas, mas para todas elas, eu gostaria de ter a oportunidade de ter recursos para poder construir módulos de comunicação melhores. Essa é a minha opinião pessoal. E para dar apoio às pessoas também. É incrível como você pode ensinar aos alunos como fazer uma coisa e eles fazem. E se eles não fazem, é porque realmente não entenderam o que tem que ser feito. Temos uma pergunta anônima. Qual é a sua pergunta sobre manter a identidade dos alunos anônima no aprendizado colaborativo? Eu acho que isso é discutível. No meu software, isso é uma opção, é opcional. Como desenvolvedora de software, eu não assumo uma posição. O instrutor pode ligar ou desligar esse recurso. Há diversas coisas assim que são políticas na área de aprendizado eletrônico, e à medida que eu incluir isso no software, o professor ou o moderador decide. Eu tenho amigos que dizem que isso é excelente. Eu, como professora, não uso esse recurso muito. De qualquer forma, eu acho que deve ser opcional. Eu acho que há diversas coisas que se pode ligar e desligar, e aí fica a critério do professor escolher a melhor forma. Respondi a pergunta? Sim, para tudo. Uma pergunta da Fernanda Freire, da Unicamp. Although your emphasis is on collaborative work, you don't seem very willing to believe the collaborative work between educators and computer scientists regarding the decision-making processes for the environmental e-learning environment. Why? Well, essa é a guerra histórica. I do it partially. Isso é feito parcialmente retoricamente, sim. Eu sou uma cientista social. Nós
começamos um projeto muito grande, tivemos que mudar de edifício e eu estava nesse prédio junto com os engenheiros e cientistas da computação. E eu realmente mudei de ideia. A forma como os engenheiros ensinam é muito mais avançada do que os professores de ciências sociais ou a área de humanas ensinam. E quando você olha os dados, na verdade, os piores dados de ensino, os piores professores vêm dessa área social. Então, na verdade, é um pouco de brincadeira. Eu estou fazendo um pouco de confusão aqui, mas na verdade eu acho que, pelo menos na América do Norte, os engenheiros usam muito mais colaboração, trabalho em equipe, projetos em equipe nas suas aulas do que na área social. Mas existe esse debate que existe há muito tempo. Eu não sei aqui se acontece a mesma coisa no Brasil. Você tem ciências de verdade, ciências de fato e depois ciências sociais. Ou seja, eu sou um cientista social. Então, there are evidences that are mixed course, partially online, partially face-to-face, could be better than a only online course? Very good question. Essa pergunta, ou seja, esse curso misto em trabalho colaborativo ou trabalho presencial é melhor do que só online? É uma boa pergunta, especialmente para mim, pessoalmente, porque eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Quando eu comecei a dar aula, eu fazia aula totalmente online na Universidade de Toronto, nada cara a cara. E eu pensava, bom, online é bom para gente que não pode vir à aula. E parece bobagem para que as pessoas que podem vir à aula fazerem o curso online. Aí eu mudei para Vancouver e eu comecei a dar esse curso misto para o curso de graduação. E aí eu disse aos meus alunos, ano após ano, parece que esse modo misto é o pior dos dois mundos, porque as pessoas que não podem vir à aula são forçadas a vir e as pessoas que podem vir têm que acessar o material online. Especialmente nos anos 90, isso era muito comum. Mas os meus alunos disseram não. E sabe por quê? Eu acho que é uma ótima resposta que eles me deram. Eles disseram que o meu era o único curso em que eles tinham trabalho em grupo e trabalho online. E isso era incluído no currículo. E à medida que o tempo passava, eles percebiam que quando eles quando entraram no mercado de trabalho, esperava-se que eles trabalhassem em equipe e não havia nenhuma experiência nisso. Então, dessa forma, eles tinham uma experiência prévia. Quando você trabalha no mundo de verdade, no mercado de trabalho, você tem que trabalhar em equipe. E muitas dessas equipes não serão equipes presenciais. Uma pessoa pode estar em Geneva, outra em Vancouver, Beijing, Pequim, né? Então, estamos formando alunos que terão acesso a um mercado de trabalho onde o online é parte do dia a dia. Muitas pessoas chegam no escritório e fazem o logon, veem o que a equipe está fazendo no mundo todo. E nenhuma aula está ensinando esse tipo de habilidade. Nós estamos ensinando esses alunos com habilidades de 1970, mas eles vão se formar em 2005. E esses cursos mistos são muito bons, porque eu faço eles ensinarem também, porque quando eles entram online, quem dá aula são eles. Eu também faço os alunos desligarem o celular, viu? Ou seja, eles dão aula e isso é muito mais legal, as aulas ficam muito mais interessantes. Eu tenho diversas perguntas aqui, infelizmente não teremos tempo para todas. Eu vou fazer uma última pergunta e depois eu vou encaminhar a você as demais perguntas e quem sabe você pode respondê-las.
question by Professor. Você diria que essa abordagem, Problem-Based Learning, é uma grande abordagem pedagógica? Sim. Eu selecionei de propósito. Eu não vou ter tempo de discorrer sobre o assunto, né? Não, eu diria que faz parte dessa abordagem de aprendizado colaborativo. Aprendizado com base em casos. Case-based learning. Tá bom, como a resposta foi muito curta, vamos fazer mais uma pergunta. Professor Caio Dantas. Que evidências corroboram sua afirmação de que o aprendizado eletrônico é melhor do que o aprendizado personal? Como a comparação é feita em diversas condições, por exemplo, condições especiais, instrutores bastante entusiasmados e aulas presenciais por instrutores bastante tradicionais. Eu vou dar a resposta mais simples, que seria: eu posso mostrar o aprendizado online. Isso é fácil de demonstrar. Se você demonstrar o aprendizado numa aula oral, numa aula expositiva, a gente pode comparar os resultados, mas é difícil de ver o aprendizado, a não ser que você estiver sentado lá com os alunos, fazendo esses protocolos de leitura em voz alta. Não há provas, não há comprovação. A outra comprovação é de que os professores com 20, 30, 50 anos de experiência, os professores catedráticos, dizem que é melhor o aprendizado eletrônico. E, normalmente, a opinião de peritos no assunto é uma grande fonte de conhecimento. Muito obrigado, Linda.